Ela é a idealizadora do Mães em Oração. No programa de hoje eu converso com a empresária Luciana Silveira Magalhães Conte. Ela é empresária no setor do turismo. Luciana, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Prazer é todo meu. Luciana, o que é o Mães em Oração? Mães em Oração é um movimento que nasceu com o propósito de abraçar mães, levantar mães com o propósito de ter a oração como estilo de vida. E a nossa logo é um círculo de oração com traços que diz que é um círculo de oração sem fronteiras. Eu costumo dizer que nós somos aquele círculo de oração, as irmãs do círculo de oração, só que hoje sem coque, né? De uma forma unida, somos de várias igrejas e com um propósito único de ter oração como estilo de vida. Então, mas por que orar? Por que reunir mulheres para orarem juntas? O versículo que norteia a nossa história, que está em Jeremias 33:3, que fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, por que orar? Quando uma mulher ela se posiciona na sua casa em oração, ela não vive na ansiedade, ela não vive no desespero em relação ao futuro dos filhos. Provérbios 31:25 fala que força e dignidade são seus vestidos e não tem medo do futuro. Então, quando a mulher ora, ela recebe essa força e dignidade para não ter medo do futuro, para não viver baseada em ansiedades e o que vai acontecer com seus filhos. Ela confia no Senhor. Então, por que orar? Quer dizer, então, que a oração, ela também ajuda as pessoas nas questões da ansiedade. Total. Ansiedade nada mais é do que uma preocupação com o futuro. Nós sabemos que existem, sim, doenças psíquicas, né, ligadas à ansiedade, que precisa de médico, precisa de remédio. Ok, mas a oração. Eu gosto de uma canção que fala assim, orar é falar com Deus. Eu cresci nesse ambiente de oração. A minha mãe, antes de dormir, todas as noites, ela orava conosco o Salmo 23. Você sempre foi cristã? Sempre fui cristã. Quando eu tinha 1 aninho, né, a minha mãe... Estou falando de cristã praticante, né, Luciana? Cristã praticante. Já tive um momento aí de indecisões, né? A adolescência para mim foi um período muito difícil. Mas a minha mãe e os meus pais nunca deixaram de orar por mim. Então eu sou o resultado de oração. Eu me lembro que todas as noites a minha mãe orava o Salmo 23 e falava assim, que Deus te dê a paz e um rapaz. Ela profetizava. Então, o Mães de Oração, porque é um ministério, é uma missão, né? Sim. Na verdade, você está hoje envolvendo outras mães nesse chamado para orarem pelos filhos. Pelos filhos, pelas escolas, por seus maridos, por todas as esferas que essas mães estão envolvidas. Então, e sem fronteiras, não somente na questão denominacional, não é isso? Mas também geográfica, porque sim, isso já está indo para fora. Estamos em Londres, estamos em Liverpool, na Inglaterra. Aqui começou em Vitória, mas nós temos diversos grupos no Espírito Santo, Cachoeiro, Linhares, Colatina, enfim, são vários. Temos também em Resplendor e Caratinga, em Minas Gerais. E estamos aí, sem fronteiras, onde Deus nos levar. Então, a questão da oração não é somente para os filhos, não. É orar por tudo. Orar por tudo. Na verdade, quando nós falamos de oração, quando nós convidamos essas mães para orar, se nós convidarmos, vem orar por você, vem orar, vem buscar a presença do Senhor. Nós enquanto mães, a gente vive com tantas demandas que orar por nós mesmos vai para o último lugar da fila. Mas o Mães em Oração é um convite para que essas mães venham orar pelos filhos, venham orar pelas escolas, venham orar por todas essas esferas que elas estão envolvidas, mas principalmente que essas mães sejam abraçadas e que elas sintam que elas são filhas amadas do Senhor. Quando que nasceu esse ministério? Nós vamos fazer 3 anos. Esse ministério, ele nasceu na escola aqui Primeiro Mundo.
foi um resultado de um sonho de uma criança, de uma adolescente, que foi criado numa escola cristã, e quando ele foi para o Primeiro Mundo, ele falou: mãe, eu estou gostando do Primeiro Mundo, mas eu sinto falta da outra escola, porque na outra escola a gente arranhava uma unha e todo mundo se reunia para orar. Então eu falo para as mães, vale a pena investir principalmente na primeira infância, em escolas cristãs. A escola cristã, ela não é responsável pela educação espiritual do seu filho. Você, pai, você, mãe, que é responsável. Assim como a igreja, ela vai colaborar nessa criação. Então, as mães que puderem investir e colocar os seus filhos, principalmente na primeira infância, faz toda a diferença. Uma coisa bacana também que eu pude observar nesse ministério sobre oração é que ele acontece na escola, ele não acontece somente na igreja. Não, ele não é fechado. Se tiver que ir para a igreja, nós vamos, uma vai na igreja da outra, é muito gostoso essa unidade. Mas nós oramos nas praças, nós oramos no monte, nós oramos nas escolas, nós oramos nas empresas. Quer dizer que você é uma empresária que vai orar nos montes, nas praias? Vamos orar. Tem vários polos de oração. Em cada cidade tem vários polos de oração. Então, por exemplo, em Cachoeiro tem polos de oração em hospitais. Tem 14 escolas sendo cobertas em oração em Cachoeiro. Você coloca o programa Desafios lá também? Coloco, pode deixar. E tudo começou com um caderno de oração. Nós ganhamos um caderno de oração. O famoso caderninho de oração, o caderno dos pedidos, de oração. Né? E aí começamos a anotar. E esse caderno de oração, ele já ultrapassou fronteiras, já esteve na África. Bacana, olha. Cada uma de nós temos o nosso caderno de oração pessoal. Porque um caderno de oração nada mais é do que o registro da sua história, da sua caminhada com Deus. Ô, Luciana, então vamos lá. Nós estamos vivendo um momento de muito ceticismo, Sim. de muita incredulidade. Você está falando aqui de oração, você está falando de alguma coisa que é a gente conversar com Deus sem ver. Sim. E dizemos para as pessoas que nós ouvimos uma voz que nós não podemos provar que ele falou. Isso é muito profundo, é muito sério. Uma certa ocasião, alguma coisa parecida, o pastor Craig Groeschel falou sobre isso, sobre a questão da fé. Tem muita gente em casa nos assistindo agora e ela não ora mais, ela está desacreditada, incrédula sobre as coisas de Deus. E aí eu trago a Luciana aqui do Mães de Oração. Deus ouve e responde as orações ainda? Responde. E responde nem sempre com sim. Eu gosto de registrar no nosso caderno de oração, e ontem nós tivemos essa experiência, vários pedidos, glória a Deus, sim, Deus ouviu, Deus respondeu. Mas existem pedidos que a resposta é não. E diante de um não, você tem duas opções: desesperar, chorar ou agradecer. Olhar para aquele pedido e falar: Senhor, não foi do jeito que eu queria, mas é do seu jeito. E eu quero estar submissa à tua vontade. Mas se a gente ora e fala: seja feita a tua vontade, eu preciso aceitar o não. E eu posso dizer para você: cuidado com o que você ora, porque Deus ouve. E há muitos anos atrás... Cuidado com as palavras, porque Deus ouve. Eu ouvi um empresário, e você também, eu acredito também, você que está em casa, olha só, esse empresário, ele dizia o seguinte: não pede não. Se pedir, ele dá. É verdade. E uma das coisas que Deus dá é a resposta. Sempre vem a resposta. Até o silêncio de Deus é uma grande resposta. Olha, Luciana, inclusive as suas informações para os telespectadores entrarem em contato já estão no vídeo sobre o Mães de Oração. Porque eu quero nesse momento que você... Para aquela pessoa que está em casa agora e ela está enfrentando uma guerra muito grande, está vivendo muitas tribulações. Qual a importância dela se voltar para Deus e começar a orar? Toda. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, você escuta Deus falar com você. Então nós vemos um crescimento muito grande de grandes pregações, cada vez mais
o conhecimento ele está sendo derramado, né, sobre nós através da internet. Mas esse conhecimento sem oração, ele se torna vazio. Então, quando você ora, você está falando com Deus. E quando você lê a palavra, você recebe uma revelação do céu para esse tempo que você está vivendo. Então, a oração, eu falo que é como navegar, né? Você ora e fala com Deus. Você ora e fala com Deus. E a oração, muitas vezes, é uma oração silenciosa, onde você vai escutar Deus falando com você. E vocês sempre oram em nome de Jesus? Sempre, em nome de Jesus. Sempre. Começamos, nós costumamos dizer que cada uma de nós temos a nossa identidade. Se você me perguntar como vocês são, quantas vocês são, nós temos muitas meninas que são de igrejas pentecostais, temos muitas que são de igrejas tradicionais. Então, cada um no seu jeito, dentro do que ela aprendeu sobre oração, mas juntas nós oramos no mesmo propósito. Então é tão gostoso que às vezes a gente está numa reunião de oração e uma fala alto e faz aquela oração de guerra e a outra ali no silêncio, quietinha, orando silenciosamente. E eu fico imaginando Deus olhando para nós ali. É como um pai que olha para filhos, cada um do seu jeito, mas é aquele olhar de amor e Deus ali derramando respostas para cada uma dessas mulheres. E qual a importância desse nosso telespectador, telespectadora, dela congregar, ter uma igreja? Total. Muito importante sua pergunta, porque nós temos como primícia ter a vida de oração em todos os lugares que nós entramos, né? Todos os lugares que nós estamos envolvidas. Então, nossa vida de oração, ela começa dentro de casa. Dentro de casa. Você, mamãe, você, papai, você é um pastor, uma pastora para o coração dos seus filhos. Segundo, então, primeiro, intimidade com Deus, né? Segundo lugar, a sua igreja. Você tem que servir. Então, um dos significados desse círculo de oração sem fronteiras, essas linhas não fechadas, é que você vem para o Mães de Oração, você tem o seu coração aquecido, ativado, e você volta para a sua igreja para frutificar. Não adianta você vir para o círculo de oração, para o Mães de Oração, querer fazer e acontecer, e a sua igreja. Onde entra aí? Então você precisa frutificar onde você foi plantada. Então, primeiro em casa, primeiro a sua vida de oração com Deus, seu secreto com Deus, depois em casa, depois a igreja, depois Mães de Oração. Quem está nos assistindo, em qualquer lugar, desses 4 cantos aí da nossa terra, é só entrar em contato com vocês e ela pode abrir um polo do Mães de Oração. Pode sim. E como funciona? Você vai conversar com seu líder, você pode mostrar, primeiro entre em contato conosco, nós mandamos todas as orientações em PDF, você vai sentar com seu líder, explicar do seu desejo, eu quero participar, eu quero levar uma Mães de Oração para a escola do meu filho, para a empresa onde eu trabalho, e dentro daquilo, né, que o seu líder conversar com você, você nos procure e vai ser uma honra muito grande caminhar com você. Luciana, eu quero agradecer pela sua presença aqui no programa Desafios e parabenizá-la, porque mesmo como empresária, ela consegue se envolver 24 horas por dia nas coisas de Deus. Obrigada, querido. Uma honra estar aqui com você. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Luciana Silveira Magalhães Conte. Ela é casada com Sérgio, mãe do Pedro, é empresária, mas a idealizadora do ministério Mães em Oração. Olha só, você já fez até aqui do seu jeito. Que tal a gente começar a fazer agora do jeito de Deus, pedindo o auxílio do alto? Eu quero convidar você, não somente para se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Tem muitas pessoas, sabe, que precisam ouvir sobre a importância da oração. E para você que quer fazer parte
dessa missão de envolver outros na mesma direção, as informações estão no vídeo. Desafios, volta já.